pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de matemática, hoje sobre gráficos e quadros. Vamos ver que informações nós vamos explorar na aula de hoje. Para isso, material básico do dia a dia, seu material, caderno ou folha de anotação, lápis, borracha e apontador. Organize já aí o material e também o seu espaço e já dê início aos registros da aula de hoje, colocando a data e o conteúdo, gráficos e quadros. Um tempinho lá para vocês. Prontinhos lá? Então, vamos iniciar a aula de hoje relembrando. Olha lá, na aula passada vocês conheceram a história, uma das histórias do livro O Homem que Calculava, de Malba E então, viram a história dos camelos, os irmãos e a partilha dos camelos que foram dados como herança a eles, não é? Ali na tela, vocês podem observar o registro de uma das divisões feitas na aula. 36 camelos dividido entre os 3 irmãos, né? Foi uma das possibilidades ali de divisão que foram exploradas, foi explorada na aula passada. Nessa divisão foi feita por estimativa, primeiramente pensando em 10 camelos para cada irmão, então teriam sido divididos 30 deles, os outros 6 restantes distribuídos ali, 2 para cada parte, 2 para cada irmão, então ao todo teriam sido 12 camelos. Foi muito interessante explorar aí as ferramentas, diferentes possibilidades de fazer, de registrar a divisão a partir da história do Malba, não é? E hoje nós vamos conhecer uma nova história. Olha lá, vocês já conhecem a história da Malala, a menina que queria ir para a escola? Não? Então, vamos conhecer agora. No alto das montanhas de um país chamado Paquistão, onde a estrada encontra a nascente do rio e o ar é mais fresco, fica a cidade de Mingora, a maior do Vale do Swat. Foi lá que uma menina chamada Malala nasceu, em um casebre em frente à escola Kuchal, do professor Ziauddin Yousafzai, seu pai. Malala cresceu entre as carteiras antigas da escola e aprendeu a amar os livros desde pequena. Antes mesmo de aprender a ler e escrever, assistia às aulas escondida entre as alunas mais velhas. Por isso, quando chegou a vez dela, Malala foi a mais sabida, a mais valente e a mais falante da escola. Desde pequena, discursava como gente grande. E o que fazia Malala ser tão especial? O querer saber, horas. Às vezes, ela perguntava às pessoas, outras aos livros, mas não ficava sem resposta. Um dia, quando Malala estava com 10 anos, alguns homens que viviam nas montanhas, chamados talibãs, tomaram conta do Vale do Swat. Eles proibiram as pessoas de fazer muitas coisas, entre elas, proibiram as meninas de estudar. Malala se entristecia em ver o uniforme, a mochila e o estojo no canto sem uso. Às vezes, ela sentia medo e chorava baixinho, escondida.
Daí lembrava ter o nome de uma heroína, Malala de Maiwand. Então enxugava as lágrimas com o véu, que é usado por todas as meninas do vale. Eu tenho direito à educação. Eu tenho direito de brincar. Eu tenho direito de cantar. Eu tenho direito de falar. Os talibãs tentaram calar Malala, mas, em vez disso, a voz dela se tornou ainda mais forte, pois muitas pessoas se uniram à sua luta. E as meninas ficaram com mais vontade ainda de estudar. E assim que pôde, adivinha para onde Malala foi correndo? Este é o momento mais feliz da minha vida, porque estou voltando para a escola. Hoje tenho meus livros, minha mochila e vou aprender. Eu quero aprender sobre como posso mudar o mundo. E Malala voltou a sorrir, porque era só uma menina que queria ir para a escola. Que bacana a história da Malala, né? A história da Malala é muito mais longa, com muitos detalhes do que, de fato, ela viveu aí em toda essa situação. E você pode encontrar essa história mais detalhadamente nos livros. Aqui é só para a gente ter uma ideia de quem é Malala e podemos refletir sobre a importância de estarmos na escola e sobre como é bom aprender. Não é verdade? Tenho certeza que vocês também gostam e muito. Agora, vejam só. Na escola, Malala falou sobre vários direitos ali, a história dela nos faz refletir sobre isso. E nós também temos e exercemos os nossos direitos, inclusive na escola, direito de falar, opinar, expressar as nossas opiniões e preferências. Não é verdade? Em que situações? Olha só uma delas ali na tela. Preferências diversas. Bem, uma situação ali envolvendo esportes. É na escola que começamos a aprender sobre esportes. Embora seja fundamental conhecermos diferentes esportes, é comum termos algum preferido. Qual é o seu? Qual é o seu esporte preferido? O meu é vôlei. Gosto muito de vôlei, tanto de assistir quanto de jogar. E você? Tem tantos esportes, não é? Bem, e onde é que você conheceu sobre eles? Será que o seu primeiro contato com esse esporte que mais gosta foi na escola? Tenho certeza que de muitos estudantes foi sim. Agora, olha só as preferências aí esportivas de um grupo de amigos. Bem, então nesse grupo de amigos que foi elegendo aí o seu esporte, cada um, né, elegendo o seu esporte favorito, nós temos aqui os resultados apresentados em um quadro. De acordo com esse quadro, no futebol, olha lá, ó, 5 amigos é que votaram, 5 deles preferem o futebol. 3 deles preferem o vôlei e nós vamos representando essa quantidade de votos, a quantidade de amigos que optaram aí por esse esporte como seu preferido, com imagens de tampinhas. No vôlei, 3. Para o basquete, quantos foram? 6. Então, vamos aqui representar também com 6 tampinhas. Handebol, 2 desses amigos disseram que preferem o handebol. E em relação ao tênis, apenas 1. É bem importante que a gente compreenda a leitura desses quadros, tabelas e também outras representações. Dá uma olhadinha lá em mais uma opção. Podemos representar essas informações utilizando também gráficos, vários tipos de gráficos, inclusive. Um deles é o gráfico pictórico. O gráfico pictórico é aquele que faz uso aqui, olha, de desenhos. No nosso caso, os desenhos das tampinhas. Então, para o futebol, estão ali apresentadas 5 tampinhas que representam os 5 votos, né, os 5 amigos que votaram nesse esporte. Para o vôlei, 3 tampinhas.
para o basquete, para o handebol e também para o tênis. Essa é uma representação com desenhos, é o que a gente chama aqui em matemática do gráfico pictórico. Agora, que informações nós conseguiríamos obter aqui só olhando um gráfico, uma representação como essa? Várias informações. Uma delas, é claro, seria em relação à quantidade de votos, uma leitura direta, né? Quantos amigos votaram no futebol? Olha lá, podemos observar que foram 5. Quantos votaram no tênis? Observamos que foi apenas 1. Qual o esporte que foi o mais votado? Me digam lá. Isso, aquele que está representado com a maior quantidade de tampinhas, o basquete. E qual deles foi o menos votado? Exato, foi o tênis, porque está representado com a menor quantidade de tampinhas. Mas, além dessas informações, também conseguimos mais algumas. Dá uma olhadinha lá. A preferência pelo basquete foi 3 vezes maior que a preferência pelo handebol nesse grupo de amigos. Nossa, que informação complexa! Vamos olhar como obtemos essa informação aqui nas tampinhas? Preferência pelo basquete. Olha lá, quantos foram os amigos que preferiram o basquete? Foram 6. Preferência pelo handebol. Foram apenas 2. É possível observarmos que a preferência pelo basquete foi de fato maior do que a pelo handebol. Então vamos observar aqui. Olha só, as amarelas para representar os votos no basquete e as pretas para representar os votos no handebol. Segundo essa informação, a preferência pelo basquete foi maior. Realmente, olha lá, ó, tem bem mais votos no basquete do que no handebol. E não só foi maior, como foi 3 vezes maior. Olha só nas nossas tampinhas como representamos isso. Preferência pelo handebol corresponde a essas 2 tampinhas. Olha lá, até aqui estariam empatados os 2 esportes. Agora, olha lá, 3 vezes mais. A preferência do handebol, olha, cabe 3 vezes dentro da quantidade de votos aqui do basquete. De fato, a do basquete é 3 vezes maior. E a outra? A preferência pelo tênis. Com que cor de tampinha está representado aqui a preferência, os votos nesse esporte, no tênis? Cor azul. E pelo handebol? Cor preta. Então vamos comparar aqui a quantidade de votos representados na cor preta do handebol e a quantidade de votos representados na cor azul do tênis. Olha só, vamos comparar? Qual foi maior? Sim, pelo handebol, que é a preta, foi maior. E o quão maior foi? É o dobro. Era 1 voto apenas aqui no tênis, foram 2 votos no handebol. De fato, a relação entre uma quantidade e outra é o dobro. Preferência pelo tênis foi a metade da preferência pelo handebol. Preferência pelo handebol correspondeu ao dobro da preferência pelo tênis. Joia? E além dessas, outras informações ainda conseguiríamos obter ao fazer a leitura desses dados representados no gráfico. Bem, podemos utilizar também o gráfico de barras. Olha só, o gráfico de barras que já é bem conhecido de vocês, não é? Nesse gráfico, nós temos sempre aqui 2 informações, uma apresentada no eixo horizontal ali, onde estão indicados, não é? Os esportes nos quais os amigos votaram: futebol, vôlei, basquete, handebol, tênis. Se refere a que informação corresponde cada uma das colunas, das barras ali desse gráfico. E no outro eixo, no eixo vertical, nós temos uma graduação ali, a questão numérica, que corresponde, nesse caso, à quantidade de votos que cada esporte recebeu. Por exemplo, no futebol, então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. A barra
vai até a altura do 5, o que quer dizer que foram 5 votos nesse esporte. Já no basquete, a barrinha vai até a altura do 6, então foram 6 votos. Diferente da representação pictórica, a representação anterior, não conseguimos ver 6 desenhos de tampinhas, não é? Uma em cima da outra, é uma barra única, por isso, gráfico de barras. Esse gráfico de barras poderia também ser apresentado com barras horizontais, olha lá. Então, da mesma forma, teríamos a divisão das informações em 2 eixos. Dessa vez, é no eixo horizontal que foram colocadas aí as informações referentes à quantidade de votos. E no eixo vertical, os esportes. Porém, da mesma forma que no gráfico anterior, olhem lá, o futebol, que recebeu 5 votos, tem a sua barrinha indo até o 5. O basquete tem a sua barrinha indo até o 6, que é a quantidade de votos que ele recebeu. De um jeito ou de outro, na horizontal ou na vertical, podemos fazer a leitura dessas mesmas informações. Será que teria mais algum tipo diferente de gráfico? Claro que tem, vocês também conhecem, olha só, é o gráfico de setores. Vocês lembram como é o gráfico de setores? Bem, nós vamos relembrar aqui. O gráfico de setores, vocês devem lembrar, é um gráfico que segue aqui, ó, que é organizado num formato circular. Então, nós vamos tentar refazer um aqui para entendermos qual é essa lógica. Nós vamos colocando, posicionando as nossas tampinhas que correspondem aos votos que cada esporte recebeu ali nesse formato ao longo desse nosso círculo. Primeiro, vamos começar aqui com os votos no futebol, representados com as nossas tampinhas verdes. Então, vamos colocá-los aqui, uma ao lado da outra, tampinhas de mesma cor, uma ao lado da outra. E agora, os votos no vôlei foram 3 votos representados aqui com nossas tampinhas vermelhas. Então, já posicionamos os 3 votos, as 3 tampinhas aqui. Em seguida, os votos no basquete foram 6 tampinhas. Vamos lá. Posicionando uma ao lado da outra, percebam que nossos votos estão representando aqui, ó, as informações que queremos nesse formato circular. Ainda faltam os 2 votos no handebol. Olha lá, as tampinhas pretas e um voto no tênis, a tampinha azul. Olha só a disposição das cores. Só por essa disposição, pela quantidade de tampinhas, nós já teríamos uma ideia de como foi essa votação dos amigos, ainda que não tivéssemos aquele quadro, não é verdade? Vejam, agora, a partir das tampinhas, na hora de confeccionarmos o gráfico, nós demarcamos a região interna aqui do nosso círculo, conforme o tamanho, né, o espaço ocupado pelas tampinhas de mesma cor. Por exemplo, para as amarelas, olha lá, aproximadamente toda essa região do círculo é que representaria os votos no basquete, as tampinhas amarelas. As tampinhas pretas, já uma parte menor do círculo, uma fatia menor. Para a tampinha azul, os votos ali no tênis, aliás, o voto, um único voto, já seria representado também por uma fatia bem menor do círculo. Aqui, para os votos no futebol, nossa fatia verde, e faltaram ainda os votos no vôlei. Aproximadamente, mais ou menos. Essa é a lógica de construção. Observem lá. Então, nós temos o nosso gráfico de setores e cada setor, cada parte colorida aqui do nosso círculo representa votos em diferentes esportes. Como os votos foram em diferentes quantidades, alguns receberam mais, outros menos, as fatias, os setores, têm tamanhos diferentes. Observem lá na tela. Então, seguindo a nossa lógica de construção, apenas reorganizamos as tampinhas dessa outra
posição, uma ao lado da outra, tampinhas de mesma cor, até obtermos um formato que nos lembre aqui, olha, que nos auxilia a enxergar essa divisão de votos conforme aparece ali na tela. Joia? Muito interessante também esse tipo de representação do gráfico de setores, né? E é bem importante que a gente aprenda a fazer a leitura desses dados, porque nem sempre vão aparecer as quantidades, os números ali. E mesmo que não aparecessem, nós saberíamos que os votos, por exemplo, aqui no basquete, olhando a nossa legenda, né? Amarelinho aqui representa o basquete, teriam sido maiores, em maior quantidade do que o do tênis, por exemplo, que está ali, conforme a nossa legenda, representado pela cor azul. Joia? Bem legal, né? Então, vamos a uma outra situação ainda no ambiente escolar. Atividades em sala de aula. Conversando sobre as atividades que fizeram durante o mês, os 20 estudantes do quarto ano B elegeram a atividade preferida do grupo. Vamos identificar qual foi? Então vamos ver aqui no gráfico, um gráfico de setores, não é? A representação aí das atividades preferidas nessa turma. Aparecem ali 4 atividades diferentes. Vamos ver aqui na legenda? Primeira delas, o jogo das operações. De acordo com a legenda, os votos aí, né? Os estudantes que votaram, que gostaram mais dessa atividade, são representados na cor azul. Olha lá. E a cor azul corresponde a 25% dos estudantes. Olha que interessante. Nesse gráfico, as informações não estão apresentadas em quantidades exatas, mas em seus percentuais em relação ao todo. Na cor alaranjada, construções geométricas, também 25% dos estudantes que preferiram essa atividade. Na cor cinza, conhecidos nossos também, os problemas boborildos, 40% dos estudantes preferiram essas atividades. E o mercadinho, atividade do mercadinho, 10%. Vamos pensar aqui em algumas perguntas que poderíamos fazer para tentar responder só observando o gráfico. Qual foi a atividade preferida pela maioria dos estudantes? E pela minoria? Maioria, a maior parte deles. Minoria, a menor parte. E ainda, qual o percentual de estudantes que preferiu o jogo das operações? Vou deixar um tempinho lá para que vocês, observando o gráfico, busquem responder a essas perguntas.
Conseguiu responder a cada uma das perguntas? Vamos observar o gráfico juntos. A primeira pergunta, queria saber qual a atividade preferida pela maioria, a maior parte dos estudantes. Podemos observar aqui no nosso gráfico que a maior parte, a maior fatia, o maior setor do nosso gráfico corresponde à atividade dos problemas boborildos. É isso mesmo, atividade ali nesse gráfico representada na cor cinza. E pela minoria, qual seria a menor fatia, o menor setor ali do gráfico? Seria aquele pintado na cor amarela, que corresponde à preferência na atividade do mercadinho. E ainda, qual o percentual de estudantes que preferiu o jogo das operações? Vamos observar lá? Jogo das operações, representado no nosso gráfico pela cor azul, de acordo com a legenda. Olha lá, recebeu 25% da preferência dos estudantes. Bacana, né? Agora, essas foram perguntas bastante diretas aí, né? De leitura um pouquinho mais simples que podemos fazer no gráfico. É possível explorarmos informações ainda maiores. Olha lá. Quantos estudantes preferiram as construções geométricas? Poxa, mas construções geométricas, representada aqui, ó, na cor alaranjada, está dizendo que corresponde a 25% dos estudantes. Ah, mas não foi exatamente isso que a pergunta nos fez aqui, ó. Ela quer saber não qual o percentual da turma, mas sim a quantidade exata de estudantes. Olha só como vamos descobrir essa informação. Olha só, nós temos aqui representados os 20 estudantes. Importante lembrarmos, eram 20 estudantes aí da turma do quarto ano B, não é? Vamos conferir se estão todos os 20 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estudantes aí na primeira fileira. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 estudantes ao todo. Então temos 10 ali na frente, outros 10 aqui na parte de trás. Os 20 estudantes do quarto ano B estão realmente representados aqui. Nós precisamos descobrir quantos estudantes corresponde 25% da turma. Agora é fundamental lembrarmos das representações com porcentagens. Fizemos algumas aulas isso, não é? Lembrem-se, a turma toda aqui, olha, os 20 estudantes representam 100% da turma. É o todo, 100%. Depois fazíamos algumas relações. A primeira delas, 50%. Se 100% é a turma toda, 50% é a metade da turma, não é verdade? Ótimo. Bem, vamos começar calculando a metade da turma então. Olha lá. Se estão aqui representados 20 estudantes, eu vou retirar 10 deles. Olha lá. E vamos considerar apenas os que restaram aqui na frente. Eles representam 50% da turma. 50% da turma está aqui representado, então, por 10 estudantes. É a metade. E 25%, vocês lembram? Claro, era a metade da metade. Então, desse grupo que restou aqui, olha, retiramos ainda a metade. Vamos lá? São 10 estudantes. Quantos devemos retirar para representarmos apenas a metade deles? Exato, 5 estudantes. Então, retiramos 2, outros 2, já são 4, com mais um, 5. Olha só quantos estudantes restaram aqui representados, quando nós estamos considerando a metade da turma, 25% dela. Quantos foram? 5 estudantes. Olha lá na tela. 25% de 20 estudantes. Representamos os 20
Desconsiderando metade deles, olha lá, o que restou? Restou apenas 50%, metade. A metade desses 50%, a metade da metade, são os 5 estudantes, representam 25% da turma. E era essa a quantidade de estudantes que, segundo o gráfico, preferiu ali a atividade com construções geométricas. Mais uma situação. Qual a diferença entre a quantidade de estudantes que preferiu as construções geométricas e a que preferiu a atividade do mercadinho? Então, olhem só aqui no nosso gráfico. Como já sabemos que construções geométricas, foram preferidas aí por 25% dos estudantes, que correspondem a 5 deles. Agora nós temos que descobrir a questão do mercadinho. 10% desses estudantes preferiram a atividade do mercadinho. Quantos são, afinal, esses estudantes? Quanto é 10% de 20 estudantes? Olha só, temos aqui representados os mesmos 20 estudantes, porém, dessa vez, organizados em 10 grupos. Afinal, 10% é a 10ª parte. É como se eu pegasse o inteiro, a turma toda, e dividisse em 10 partes, em 10 grupos. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 grupos. Quantos estudantes formam aí cada um desses grupos? Vocês já estão vendo aí que são 2. Então, a 10ª parte, 10% desses estudantes correspondem ali a 2 estudantes. Logo, a diferença entre os que preferiram construções geométricas, aqueles 5, e os que preferiram a atividade do mercadinho, esses 2, é de 3. 3 estudantes a mais preferiram as construções geométricas. Geometria também é bem legal, né? Vamos a mais uma situação. Decisões em grupo. Para participar da gincana, cada turma escolheu um nome de equipe. A votação no quarto ano B foi apertada. Qual nome você acha que foi o mais votado? Olhem lá as opções de nomes para essa turma, para essa equipe que participaria da gincana. Valentes, Vitória, Coragem, Amigos e Bacanas. Que nome você acha que é o mais legal para uma equipe ser representada lá na gincana? Acompanhem só a representação no gráfico. Qual nome você acha que foi o escolhido, aquele que recebeu a maior quantidade de votos desses 20 estudantes do quarto ano? Bem, nós temos aqui o nosso gráfico de setores, nós temos a legenda correspondente a esse gráfico, que nos diz que o setor azul, esse azul mais escuro, ele representa os votos no nome da equipe Amigos. O setor alaranjado, na equipe cujo nome seria Bacanas. O cinza, equipe Coragem. Soa bem, né? No amarelo, equipe Valentes. E o azul um pouquinho mais claro é a equipe Vitória. Mesmo não aparecendo aqui as quantidades de votos e nem mesmo o percentual da turma que votou em cada nome, só olhando para o tamanho dos setores, é possível termos alguma ideia, né? Qual será que recebeu mais votos? Qual será que recebeu menos votos? Bom, menos votos está claro aqui pra gente que é o nome da equipe Vitória. Não foi esse nome o escolhido. Também não deve ter sido aqui, a equipe Valentes ou o nome ali de equipe Coragem, porque é possível verificar que eles são um pouquinho menores, em tamanho do que esses outros 2 setores. Esses outros, me parece, serem iguais. E vocês, o que acham? Vamos observar quantos votos cada nome recebeu. Olha lá, equipe Amigos, 5 votos.
Equipe Bacanas? 5 votos. Nossa percepção estava correta. Realmente os setores têm o mesmo tamanho, afinal, representam a mesma quantidade de votos. Equipe Coragem? Um pouquinho a menos, 4 votos apenas. Valentes? 4 votos também. E Vitória? Apenas 2 votos. E agora? Qual será o nome que foi escolhido, já que houve um empate entre o nome de equipe Amigos e o nome Bacanas? Qual vocês acham que a turma escolheu? Vamos ver? Eles foram muito criativos. Eles decidiram dar o nome à sua equipe de Amigos Bacanas. Juntaram a votação dos 2 nomes aí com a mesma quantidade de votos. Então, olha só como vamos representar esses dados, essas informações dos nomes de equipe, né? Num quadro. Temos lá, equipe, os nomes das equipes e os votos. Sabemos que o total de votos corresponde ao total de estudantes dessa turma, que era 20. Então, ao somar todos os votos aqui, devemos encontrar a quantidade 20. Equipe Amigos, o nome de equipe Amigos já tínhamos visto ali no gráfico, foram 5, com outros 5 votos para Bacanas, 4 para Coragem, 4 para Valentes, 2 para Vitória. Observe que adicionando todos esses votos, 5 mais 5 mais 4 mais 4 e mais 2, vamos chegar ao total de 20. Agora, podemos ainda ampliar, podemos tratar dessas informações em termos de porcentagem. Olha lá. Bem, ao todo, o total de votos corresponde a 100%. 100% nesse caso são os 20 votos da turma. Bom, então 50%, a metade, não é? Seria 10 votos a metade. Cada 10 votos temos 50% do total. Se dividíssemos ainda esses 20 votos em 4 partes, nós teríamos o correspondente aqui, ó, a 25%, a metade da metade dessa quantidade de votos corresponderia a 5 votos, e é o que temos lá no quadro. Então, 5 votos representa 25% do total. Se dividíssemos ainda aqueles 20 votos em 5 partes, cada parte teria 4 votos. Isso corresponderia a 20% do total. Percebam que 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20 chegam aos 100%, não é? Então, olhe lá, 4 votos é o equivalente a 20% da turma. E os outros 2 votos? Puxa, metade disso, 10%, portanto, não é? Seria o equivalente a dividir os 20 votos em 10 partes. Olha lá, cada uma dessas 10 partes representaria 10% dos votos. Percebam que se juntarmos aqui 25% mais 25%, mais 20, mais 20, mais 10%, representamos o total da turma, os 100% dos votos. Portanto, nosso gráfico de setores poderia estar apresentando essas mesmas informações ou com as quantidades totais de votos em cada nome, ou com a representação aqui em porcentagem. Agora é a hora da anotação.
Prontinha lá a sua anotação? Muito bem. Então vamos finalizando a nossa aula, refletindo sobre o que aprendemos hoje. Aprendemos a analisar dados apresentados em gráficos, em quadros e aprendemos também, refletimos, né, que estar na escola é um direito e também uma grande alegria, certo? Por hoje era isso. Espero vocês na próxima aula. Até lá!